Com 2 ingredientes eu fiz esse brigadeiro branco super cremoso. Eu sou Luana e hoje eu vou te ensinar a fazer esse brigadeiro de colher muito fácil que não tem erro. E no final eu te ensino a montar potinhos para vender e dou algumas dicas de precificação também, então já deixa o like e fica até o final do vídeo. Antes de ligar o fogo eu vou dar uma dica sobre a panela. O ideal é que ela seja uma panela de fundo grosso, porque ela vai distribuir melhor o calor e não vai deixar esse brigadeiro queimar. E como a gente tá fazendo um brigadeiro que é mais clarinho, ela vai ajudar bastante. Mas se tu só tiver uma panela fina, não tem problema. É só usar o fogo mais baixo possível durante todo esse processo e mexer sem parar. Uma espátula de silicone também vai ser muito importante aqui nesse brigadeiro, porque é só com ela que a gente vai conseguir raspar todos os cantinhos da panela e não deixar nenhum grudando no fundo. Para essa receita eu vou usar um creme de leite com 17% de gordura. E eu não recomendo que tu use um creme de leite com menos que isso, porque como a gente não vai usar nem manteiga nem margarina, se ficar com pouca gordura, essa massa ela vai demorar mais para chegar no ponto e pode ser que ela acabe queimando. Ou fica meio puxa-puxa, sabe? Então vai diminuir um pouco a cremosidade. Então tenta usar de 17% para cima de gordura no creme de leite. O leite condensado também segue a mesma lógica, então eu vou usar um leite condensado integral com 8% de gordura. E se tu só tiver um leite condensado e um creme de leite com menos gordura, aí tu pode adicionar uns 20 gramas de manteiga. Dá mais ou menos uma colher de sopa. Ela vai substituir a falta de gordura dos outros ingredientes e vai ajudar a dar mais consistência na massa. Então não vai ter tanto risco de queimar esse brigadeiro ou de deixar ele com algum gruminho. Agora a gente vai misturar bem esses dois ingredientes até eles ficarem bem lisinhos. Se por acaso ficar com algum gruminho, é só bater um pouquinho com um fouet até ficar bem lisinho. Eu vou ligar o fogo de médio para baixo e mexer sem parar até chegar no ponto. E uma dica, se tu quiser deixar essa massa ainda mais elaborada, dá para adicionar 60 gramas de leite em pó aqui e fazer um brigadeiro de ninho, ou 60 gramas de chocolate branco para fazer o sabor laca. Vai ficar muito gostoso também e vai vender super bem. E já me conta aqui nos comentários se tu vai tentar fazer algum desses para vender. Aqui no fogo a gente precisa mexer sem parar, até essa massa engrossar. Aqui, por exemplo, já dá pra ver que essa massa engrossou um pouquinho, mas ela ainda assim tá muito líquida pro ponto que eu quero, então eu vou continuar mexendo. Aqui eu cheguei no ponto, e pra gente ter certeza, é só levantar a espátula. Se o brigadeiro cair e formar um montinho em cima da massa que já tava na panela, esse é o ponto certo. De repente, tu pode até achar que esse brigadeiro tá um pouquinho líquido. Só que quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouco e aí vai ficar no ponto perfeito para comer de colher. Então assim que tu perceber que o brigadeiro começou a formar um montinho, desliga o fogo e continua mexendo até ele ficar um pouquinho mais morno. Para armazenar é muito importante que a gente coloque ou um plástico filme ou um saquinho para alimento em contato direto com essa massa. Se a gente deixar ar entre o brigadeiro e o plástico ou até uma tampa de pote, vai criar aquela crostinha de açúcar em cima. E aí vai mudar um pouco a textura e não vai ficar tão cremoso. Então cuida sempre esse detalhe e deixa o plástico bem encostadinho com esse brigadeiro. Eu deixei aqui descansando na geladeira por mais ou menos 4 horas. Depois disso já dá para comer ou montar os potinhos para vender. Para montar os potinhos eu gosto de colocar o brigadeiro num saco de confeitar. Mas dá pra fazer com uma colher ou uma espátula também. Esse pote que eu tô usando, ele tem 220 ml e deu mais ou menos 200 gramas de brigadeiro dentro. Agora é só a gente finalizar com um confeito da nossa preferência. E aqui eu tô fazendo uma decoração com Nutella. E essa aqui é uma opção muito simples e rápida pra gente fazer pra vender. E o valor de venda fica na média dos 10 até os 30 reais. Eu fiz um cálculo aqui de precificação um pouco mais completo, considerando os custos fixos e variáveis, junto já com uma margem de lucro, e o valor de venda ideal aqui pra mim seria de mais ou menos 20 reais. Mas isso é só uma sugestão. Se tu quiser aprender a calcular de acordo com os teus custos e os teus ingredientes, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre precificação, então eu vou deixar ele aqui nos cards. Esse brigadeiro fica muito cremoso e ele é perfeito pra gente comer assistindo um filminho. E se tu gostou dessa receita, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem vai fazer esse brigadeiro pra ti. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.